Os últimos dias. Como identificar os anticristos e falsos profetas. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Neste momento, convido você a meditar na poderosa palavra de Deus, que nos alerta sobre os tempos que estamos vivendo. Em 2 Pedro 3,10, lemos: Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Você já ouviu falar do relógio de Deus? Não estamos falando de um objeto físico, mas de uma poderosa ilustração simbólica. Muitos teólogos, estudiosos e cientistas cristãos já não têm dúvidas quanto à proximidade do fim dos tempos. Isso não significa que sabemos o dia ou a hora exata, mas se acreditamos nas profecias de Jesus, também devemos acreditar que o fim está muito mais próximo do que imaginamos. Uma rápida pesquisa entre líderes cristãos, especialmente aqueles que levam a Bíblia a sério, revelará que muitos estão falando sobre este tema. O Espírito Santo tem alertado a igreja sobre o tempo do fim e a iminente manifestação do anticristo na terra. Esse período é representado por um relógio que ajuda a compreender os eventos finais. Os ponteiros desse relógio não se movem por uma medida científica, mas pelo mover do Espírito Santo. Estamos em um tempo em que as dores de parto da mulher grávida, mencionadas em Apocalipse 12, estão cada vez mais intensas. Para quem assistiu aos vídeos anteriores desta série, essa referência faz todo sentido. A simbologia do relógio de Deus serve para nos ajudar a entender o tempo do fim e determinar o quão próximo estamos da meia-noite, representando o quão perto ou longe estamos de uma catástrofe global. O que realmente preocupa é que até mesmo cientistas e estudiosos que não conhecem a Bíblia já percebem que o mundo caminha para um colapso global. Eles reconhecem que logo será necessário escolher um líder que possa colocar ordem na terra. Nós cristãos sabemos que esse líder é o anticristo, o homem que, segundo a Bíblia, virá com a eficácia de Satanás. Mas quem é o anticristo? O que esse termo significa? Como podemos evitar ser vítimas do engano do anticristo no tempo do fim? A Bíblia usa o termo anticristo de diversas maneiras. Pode se referir a uma atitude geral de rejeição e desprezo por Deus, ou aqueles que ensinam mentiras e distorcem a verdade sobre Cristo e o caminho da salvação. Também pode se referir a uma figura profética específica que surgirá nos últimos tempos para liderar um sistema religioso falso. O apóstolo João, ao falar sobre o fim dos tempos, escreveu: Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é a última hora. O termo anticristo significa contra Cristo, ou em oposição a Cristo. Pode se referir a qualquer pessoa que pretenda ocupar o lugar de Cristo ou que se oponha a ele. A passagem anterior deixa claro que uma pessoa específica aparecerá como o anticristo antes do retorno de Cristo. Mas muitos anticristos já existiam na época de João com o mesmo espírito de oposição a Cristo. O anticristo também é conhecido como o homem do pecado e o falso profeta. Essa figura específica, mencionada por João, possui outros nomes em diferentes passagens da Bíblia. Entre eles, homem do pecado, que fará sinais e prodígios com o auxílio de Satanás para enganar a humanidade antes da volta de Cristo. O anticristo também é conhecido como o homem do pecado e o falso profeta,
Essa figura específica mencionada por João possui outros nomes em diferentes passagens da Bíblia, entre eles homem do pecado, que fará sinais e prodígios com o auxílio de Satanás para enganar a humanidade antes da volta de Cristo. Em Apocalipse 13:11, o anticristo é descrito como a outra besta que subiu da terra. Ele também é chamado de falso profeta, que enganará os habitantes da terra para que lutem contra Cristo quando ele retornar. Embora não saibamos quem será essa pessoa específica no futuro, poderemos identificá-la pelo poder, sinais e milagres enganosos que ela realizará, com o apoio de Satanás para desviar a humanidade. O anticristo será destruído quando Cristo voltar à terra. No entanto, muitos enganadores e falsos profetas já surgiram, espalhando o espírito do anticristo. Jesus e os apóstolos nos alertaram sobre o surgimento desses falsos líderes que tentariam enganar até mesmo os eleitos de Deus, se possível. Diante disso, precisamos estar vigilantes, orando e buscando discernimento através do Espírito Santo. Não podemos ignorar os sinais dos tempos. Devemos estar preparados, mantendo a fé em Jesus e resistindo às mentiras e enganos que o mundo apresentará nos últimos dias. A vitória está garantida para aqueles que permanecem firmes em Cristo até o fim. No final desta era, João identificou qualquer pessoa que se apresentasse como um falso profeta, como um enganador e anticristo. Hoje vemos movimentos anticristãos atuando em nosso mundo, como nos Estados Unidos, onde há esforços para remover o nome de Deus e de Cristo de monumentos e moedas. Esses esforços são claros ataques contra Deus e representam alguns dos mais óbvios sinais de oposição. João explicou que o verdadeiro mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. O engano mais difícil de identificar é de natureza religiosa. Jesus advertiu que surgiriam falsos cristos e profetas que fariam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Esses falsos líderes podem se passar por professores religiosos legítimos, mas são, na verdade, trabalhadores fraudulentos. Em 2 Coríntios 11:13, Paulo identificou esses indivíduos como falsos apóstolos que se transformam em ministros da justiça, imitando Satanás, que se apresenta como anjo de luz. Esse falso ensino, que Paulo chamou de ministério da iniquidade, começou no primeiro século e persiste até hoje. Paulo expressou tristeza ao ver lobos enganosos surgindo entre os cristãos, desviando-os da verdade. Em meio a esses relatos, gostaria de fazer um convite especial. Deixe sua resposta nos comentários. Você deseja aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se sua resposta for sim, prepare-se para as mais de 8.000 promessas que Ele tem reservadas para você. Vou fixar uma playlist nos comentários para aumentar ainda mais a sua fé. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no canal do Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Além disso, não perca a oportunidade de conferir a playlist disponível no canal. Nela, você encontrará conteúdos que irão aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão relevantes e complexas. Aceitar Jesus como Salvador é uma decisão transformadora que abre portas para uma vida repleta de bênçãos e promessas divinas. Ao tomar essa decisão, você inicia uma jornada de fé, guiada pelo amor e pela graça de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.